Amém. Espero que todos estejam bem. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Vem com a tua graça, Senhor, sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós abrimos um novo estudo da palavra. Vamos começar a exposição das famosas epístolas pastorais. Epístola de 1 Timóteo, Epístola de Tito e Epístola de 2 Timóteo. Veja, são as cartas mais importantes sobre o funcionamento da igreja. Essas cartas foram escritas. Uma delas foi escrita quando Paulo estava na cadeia. Foi a última carta que Paulo escreveu, que foi 2 Timóteo. Agora, 1 Timóteo e Tito foi escrito logo após que Paulo foi solto da sua primeira prisão. Paulo teve duas prisões. Uma em Roma, porque acabou por volta do ano 62, e depois ele teve a sua segunda prisão numa masmorra de Roma. Já numa situação muito difícil, Paulo já sabia que ele não ia sair daquela prisão, e lá ele escreve 2 Timóteo. Agora, na sua primeira carta, a situação de Paulo era relativamente tranquila. Ele tinha ficado preso 2 anos em Roma, ele ficou em prisão domiciliar, recebendo todo mundo que ele queria e pregando o evangelho no coração do império. Então, a primeira prisão de Paulo foi muito tranquila. Ele tinha um membro da guarda pretoriana, a despesa corria por conta dele, ele pagava o aluguel da casa, sua alimentação, e ele ficou numa prisão bem branda. Ao sair, Paulo pretendia fazer a sua 4ª viagem missionária, viagem para a Espanha. Porque as 3 primeiras viagens missionárias, elas estão registradas em Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma, pregando o Evangelho. Essa história está após o final de Atos dos Apóstolos. Numa época em que Paulo está viajando pela Europa. Não sabemos exatamente para onde ele estava indo. Mas o registro dessa 4ª viagem só está aqui na Epístola de Timóteo. No livro de Atos já não aparece, que aqui nesse ponto, o livro de Atos dos Apóstolos já é passado. As igrejas foram plantadas, cada apóstolo seguiu na sua obra missionária, muitos apóstolos foram para a Ásia, muitos apóstolos foram para o norte da África, muitos apóstolos foram para o interior da Europa. E o livro de Atos, ele é chamado Atos dos Apóstolos, mas na verdade ele fala apenas de 3 apóstolos. Ele fala de Pedro, fala de Paulo e fala de João. E ele cita um presbítero, talvez o mais importante, o líder da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus. Então o que acontece? Nas suas 3 viagens missionárias, a igreja de Éfeso havia sido plantada. E ela era uma igreja fervorosa. Éfeso era uma das cidades principais da Ásia. Como é que funcionou isso? Veja, hoje em dia existe um ensino em muitas igrejas, que é o ensino da cobertura espiritual. O que esse pessoal quer dizer? Que uma igreja, ela funciona como uma cobertura espiritual de outra igreja. Veja, nós não encontramos esse ensino no Novo Testamento. Esse é um ensino que é doutrina de homens. Não existe tal ensino no Novo Testamento. O que tem no Novo Testamento é o seguinte: a igreja primeiramente foi plantada em Jerusalém. Aí houve a perseguição, logo após o martírio de Estevão. O povo fugiu para Samaria. Em Samaria, o diácono Filipe começou a pregar e o povo começou a ser salvo. Aí acontece o chamado Pentecostes samaritano. E os samaritanos são alcançados.
Após isso, o apóstolo Pedro é levado por Deus à casa do centurião romano Cornélio, que se torna o registro do primeiro gentio salvo na nova aliança, que é o chamado Pentecoste gentílico ali, que eles receberam também o dom de línguas. Após isso, Paulo é salvo na sua viagem a Damasco. Mas Paulo é salvo sem ter contato com a igreja de Jerusalém. Quem entra em contato com Paulo é Barnabé, que nessa época já estava trabalhando em contato com a igreja de Antioquia, na Síria. Aí a igreja de Antioquia, na Síria, orou, jejuou e enviaram Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Depois aconteceu a segunda e a terceira viagem. Nessas viagens, a igreja de Éfeso foi plantada. Então, como é que a gente vê o mover apostólico? A igreja de Jerusalém era proeminente, aí a igreja de Antioquia começou a atuar, ficou proeminente, e aí na história da igreja nós vemos Éfeso superar tanto Jerusalém em importância como Antioquia. Para vocês terem uma ideia, a história da igreja, a história eclesiástica de Eusébio, um historiador, ela nos ensina que o apóstolo João foi bispo de Éfeso. O apóstolo João morreu em Éfeso. Você pode hoje visitar um país chamado Turquia, você pode visitar as ruínas da cidade de Éfeso, e lá você pode visitar a Catedral de São João, que é onde o próprio apóstolo João pregou. Então Éfeso era uma cidade extremamente importante. Que mais que eu tenho aqui que eu anotei? Veja, a autoria da carta é de Paulo. Mas pastor, está escrito, eu Paulo. O que acontece? A teologia liberal, que é uma teologia moderna, que desacredita um monte de coisa, quer dizer que não foi Paulo que escreveu essa carta. Eles querem dizer que foi um camarada que viveu bem depois e que usou o nome de Paulo, que era para ter autoridade. Isso aí é um ensino sem pé nem cabeça. Por quê? Porque desde a época da igreja primitiva, desde a época da chamada patrística, existe o registro que quem escreveu 1º e 2º Timóteo e Tito foi Paulo. Então isso está muito bem documentado, muito bem registrado na história da igreja e não fica dúvida no texto. Mas é importante você saber que um dia você pode estar vendo alguma coisa e falar, não foi escrito por Paulo. Fala, de onde esse cara tirou isso? Aí você vai lembrar, esses aí, aqueles malucos que quer dar qualquer sentido para as coisas. Sabe esses estudiosos que trabalham contra a Bíblia? Mais ou menos é isso. Amém? Uma coisa importante da carta a Timóteo: só existe uma doutrina. Isso é muito importante e muito atual para o dia de hoje. Irmãos, não existem duas interpretações da Bíblia. Só existe uma interpretação. Ah, pastor, mas e aquelas questões difíceis? Por exemplo, o arrebatamento, o milênio. Veja, em um ponto ou outro, você tem 2 ou 3 interpretações possíveis. Mas todas elas são interpretações pela via bíblica, de maneira bíblica, numa interpretação bíblica. Só que são textos difíceis. Por exemplo, os gigantes de Gênesis 6. Eram gigantes ou não? Existem 4 explicações ortodoxas. Só que por motivos da distância do texto, abriu um precedente para gerar uma pequena dúvida. Mas os ensinos que estão ali podem ser ministrados de maneira clara. Agora, 1 Timóteo é recente. Tem menos de 2000 anos. É coisa nova.
muito bem documentada. E Paulo vai defender, só existe um evangelho, só existe uma doutrina. Por que isso é importante? Tenta lembrar. Existem pessoas conhecidas de você, ou que você já teve contato, que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, e falam o seguinte, olha, a Bíblia, cada um interpreta da sua maneira. Olha, esse negócio de doutrina, cada um tem a sua. Olha, essa questão de ver o texto bíblico, cada um tem a sua maneira de ver. Várias vezes ouvi isso. Gente, isso daí é a maior besteira. Isso é uma coisa desqualificada. Não dê ouvido para isso. Só existe uma doutrina. Amém? Que mais que Paulo ensina? Veja, havia uma ameaça na igreja. Essa ameaça era a ameaça dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Eram homens que se diziam judeus, que queriam ensinar a salvação por obras. E queriam, através de um conhecimento da lei, dizer que a pessoa não era justificada apenas por Cristo, mas que ela tinha que guardar o sábado, que ela tinha que guardar a lei, que ela tinha que guardar a circuncisão. E esses homens, nós vamos ver no domingo, eles chegavam até a trazer listas de genealogias para provar que eles eram judeus. Não bastasse isso, juntamente com os ensinos judaizantes, havia o chamado gnosticismo. Gnosticismo, a palavra gnosto tem a ver com mistério. Tem a ver com algo escondido. O que acontece? A Ásia e a Europa eram mergulhados em mentalidade grega. Dentro da mentalidade grega havia os oráculos, os profetas. Um deles citado na Bíblia, por exemplo, a adivinhadora de Filipos, a Pitonisa. Ela tinha um espírito de Piton. Entendeu? Então, o ambiente europeu era extremamente místico. Éfeso era a capital mediterrânea da magia. Havia, eu marquei o nome aqui, veja, os papiros mágicos de Éfeso, que custavam uma fortuna e eram reproduzidos e vendidos por toda a Ásia, toda a Europa e o norte da África. Todo feiticeiro que se prezasse tinha que estudar em Éfeso, porque de Éfeso partia todo ensinamento. Que mais que eles tinham? Eles tinham os chamados encantamentos das bruxas. Se você queria consultar uma bruxa top, ela tinha que morar na região de Éfeso. E eles tinham, em cima de tudo isso, a chamada lista, olha o nome, das emanações dos éons. Olha aqui, éon. O que eram? Eram seres espirituais, seres angelicais, espíritos de luz. Já ouviu isso? Espíritos evoluídos. E um desses espíritos evoluídos, eles diziam que era Jesus Cristo. E o espírito mais evoluído que tinha era Deus Pai Todo-Poderoso. Como que a pessoa podia chegar a Deus? Ela ia conhecendo aqueles estudos misteriosos, ela ia praticando outros rituais fora do cristianismo. Ela ia tendo uma chamada elevação espiritual e mantendo contato com essas entidades, até que ela chegava num ponto de luz, onde ela chegava no nível que tinha que chegar. Irmãos, isso nada mais é que espiritismo kardecista, que é o chamado espiritismo de mesa branca, Federação Espírita do Brasil. Só que eles usam outros nomes. Isso nada mais é que hinduísmo e budismo disfarçado.
Isso nada mais é do que doutrina de demônios, querendo traçar um caminho que é impossível do homem a Deus. O homem não consegue se achegar a Deus. Deus se achegou ao homem. Deus se revelou ao homem. Deus salvou o homem. É impossível para nós, de nós mesmos, chegarmos a Deus. Mas naquele ambiente mediterrâneo, havia todo esse sistema em Éfeso. Era a pior cidade de magia, de feitiçaria, de encantamento. Na verdade, o que o mundo está vivendo hoje, nós vivemos dias de neopaganismo. Tudo que acontecia em Éfeso voltou a acontecer agora. Vocês vão ver na carta que a mesma lista de pecados hoje era o que acontecia 2000 anos atrás. Por quê? Como eu já ensinei para vocês, nosso mundo é greco-romano. O mundo ocidental é Grécia pura. É filosofia grega, maneira de ser grega. Basta vocês verem a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Blasfêmia pagã. Entendeu? No mundo pagão, sempre assim. Qualquer grande evento é pagão. Qualquer grande show em que eles têm uma oportunidade, estou dizendo que são todos, qualquer grande abertura é pagã. Você vai na frente dos principais prédios de governo, de empresas importantes, de entidades importantes, você vai ver lá um símbolo pagão. Você vai na maior capital religiosa do mundo, a cidade do Vaticano. É totalmente pagã. Nós vivemos num mundo pagão. Para vocês terem uma ideia, naquele acelerador de partículas que tem na Suíça, o CERN, na frente do CERN tem uma deusa hindu, Shiva, a deusa da destruição. Mas engraçado, a maioria dos cientistas falam que Jesus não é Deus, que Deus não existe. O que a Shiva está fazendo ali na frente? Por quê? Porque, veja, existem 3 categorias de pessoas no mundo. Primeiro, os filhos de Deus, que creem em Jesus como Senhor e são levados à categoria de filhos de Deus. Segundo, tem os ateus, que é uma espécie de religião que ensina que Deus não existe. E terceiro, tem os filhos do diabo. E tem muita gente importante que adora o diabo e é pagã. E faz todo um trabalho para difundir cultura pagã no mundo moderno. Para, através dessa cultura pagã, desviar os nossos filhos da sã doutrina e da verdade. Por isso, da importância de cartas como 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Elas são ferramentas para que nós possamos defender as nossas famílias do que está aí fora. As pessoas estão vivendo como pagãs. As pessoas estão tendo práticas sexuais como pagãs. As pessoas estão tendo adoração como pagãs. E uma mentalidade anticristã, dia após dia, cresce no mundo. É necessário que isso seja combatido pela pregação do Evangelho e da sã doutrina, porque nós temos a seguinte promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe muita gente a ser salva, existe muita gente a ser alcançada, e isso vai acontecer através da pregação do Evangelho e da verdade bíblica. Esse é o nosso papel. E essa carta é instrumento para isso. Amém? Vamos agora ver alguns textos e ver como tudo isso começou. Veja, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que interessante, Paulo começa mostrando a sua autoridade apostólica. E ele mostra que a autoridade apostólica dele veio diretamente de Deus. Irmãos,
Não existem apóstolos modernos. Porque nenhum homem hoje é capaz de se enquadrar na credencial apostólica. Para você ser apóstolo, é necessário você ter visto Jesus ressurreto e você ser comissionado diretamente por Jesus Cristo. Os únicos que viram isso foram os 12, mais Matias. E Paulo, de maneira extraordinária, no caminho de Damasco, Jesus ressurreto aparece para ele e comissiona pessoalmente. Então, assim, numa boa, se a pessoa disser que é apóstolo, é porque ela está falando, mas a Bíblia não tem. O máximo que você ainda vai é alguém que é o seguinte: aquele camarada é apóstolo, quem que é? Ele foi enviado para plantar uma igreja, é um evangelista. Mas eu acho que usar o nome apóstolo é imprudente, porque vai gerar confusão, vão querer confundir com Pedro, Paulo, Lucas não, Mateus, percebe? Para vocês terem uma ideia, nem Lucas foi apóstolo, nem Marcos foi apóstolo, Tiago não foi apóstolo, Judas não foi apóstolo, irmão de Jesus. Então não é qualquer um que... Se teria alguém que podia alegar para si o título apostólico, era Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Com Pedro e Paulo falando, foi ele que deu a última palavra no concílio de Jerusalém. Olha a importância de Tiago. Então assim, só que Paulo, ele está dizendo que ele é apóstolo, por quê? Porque a carta ia ser lida à igreja de Éfeso. E ela ia ser lida nas igrejas da região. E quando Timóteo fosse ler a carta, ela era uma carta circular, Paulo teve o cuidado de colocar que a autoria da carta era dele. E que Timóteo tinha sido mandado por ele para dizer aquelas palavras. Mais ou menos é assim. Um dia vai ter o culto aqui, aí o irmão Erasmo, que está sendo testado para diácono, vem aqui e abre o culto. Irmãos, eu tenho uma palavra da parte do pastor Maurício. Aí os irmãos sabem. Irmãos, eu estou aqui porque o pastor Maurício me pediu para estar trazendo uma palavra. Aí os irmãos vão acatar, senão os irmãos vão olhar: o irmão, o que está fazendo aí? Está maluco? Percebe o que Paulo está fazendo? Agora, por que Paulo era importante? Veja que interessante. Na sua última viagem missionária, e antes da sua primeira prisão, Paulo veio retornando para Jerusalém. Ele queria chegar em Jerusalém antes do Pentecostes. Quando ele chega no porto de Mileto, na Europa, inclusive você pode visitar essa cidade hoje, o que ele faz? Ele manda chamar o corpo de presbíteros de Éfeso. E ele se reúne com eles na praia. E aí, na praia, ele fala o seguinte: olha, irmãos, eu estou indo para Jerusalém e estou sendo avisado por profecia que lá eu vou ser preso e vou ser levado ao tribunal. Vocês não vão mais ver a minha cara. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: após a minha partida, no meio de vós vão ter falsos mestres, vão ter falsos apóstolos, e vocês vão ter que vigiar, porque esse pessoal vai querer arrebentar com a igreja. Lembra que eu falo que é responsabilidade sua, membro da igreja, está olhando o que está sendo ensinado, o que está sendo falado. Se alguma coisa não está de acordo, tem que conversar com o pastor. Se alguma coisa não está de acordo, tem que conversar com os irmãos mais maduros. Porque é responsabilidade da igreja local manter a doutrina bíblica.
E veja que interessante, da maneira que Paulo avisou, aconteceu. Porque em Apocalipse, o Senhor Jesus, através do apóstolo João, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, na carta à igreja de Éfeso, Jesus faz uma reprimenda, fala, o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Volta para as primeiras obras. Mas uma coisa eu gosto, vocês provaram os apóstolos, os que se dizem apóstolos e não são. E isso vocês estão certos. Irmãos, a igreja hoje, falando geral, ela está abandonada doutrinariamente. Veja, as pessoas ouvem. Ó, quando você abre a internet, está cheio de pregador adventista. Pregação adventista é doutrina de demônios. O adventismo é uma seita horrível. Que Ellen White, a sua falsa profetisa, diz que o que está escrito na carta aos Hebreus é mentira, porque a carta aos Hebreus fala que Jesus entrou no Santo dos Santos para expiação de pecados, lá no céu. E essa falsa profeta diz que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844. E aí tem irmão, membro de igreja evangélica, que vê tudo aquilo muito bem acabado. Tem pastor adventista, que é arqueólogo, que deveria ficar só na arqueologia, Rodrigo Silva, que é ouvido porque fala bonito, fala agradável, com doutrinas erradas, com coisa errada. Existem pregadores que são ouvidos na internet que não deveriam ser ouvidos. Uma coisa é um pequeno, uma divergência teológica. Uma coisa, por exemplo, um é arminiano, outro é calvinista. Um pensa que o milênio vai ser agora. Outro... Uma coisa, por exemplo, é alguém ter uma ênfase um pouco diferente. Agora, 80% a 90% das pregações da internet são lixo. Não servem. Para alguém que quer chegar em algum lugar e aprender a verdadeira doutrina, deveria escolher muito bem os pregadores. Quer começar por um bom começo? Sai fora de tudo quanto é pregação adventista. Sai fora. Sai fora de tudo quanto é pregação do Evangelho da Prosperidade, universal do Reino de Deus, muitas das comunidades que tem por aí. Porque não ensinam a sã doutrina. Vai estragar o que nós estamos tentando fazer aqui toda quarta e todo domingo. Você vai ouvir coisas tipo, eu decreto, eu determino, eu amaldiçoo. Você vai ouvir coisas, as palavras têm poder. O único ser que a palavra tem poder é Deus. Ele falou, haja luz, houve luz. A oração feita por palavras tem poder. É coisa completamente diferente. Não posso pegar a verdade da oração e jogar para o ser humano. Um atributo de Deus. Então assim, cuidado. Veja que interessante, porque quando a verdadeira doutrina chega, a mentira tem que sair. Quer ver que interessante? Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Não, peraí. Atos 19. Primeiro, tem um texto mais importante. Está aqui. Olha que interessante.
Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O que está acontecendo aqui? Eles pegavam objetos da mão de Paulo, levavam a pessoa doente, a pessoa endemoniada. Assim que o objeto chegava na mão, a pessoa era curada. E em alguns casos os demônios saíam. Veja que interessante. Olha que interessante. Hoje em dia as igrejas fazem a mesma coisa. Lenço ungido, travesseiro ungido, sabonete ungido, sal ungido. E eles querem usar essa passagem. Por que não pode usar? O próprio Paulo deixou Epáfras doente. Por que ele não mandou um lencinho para Epáfras? O próprio Paulo falou para Timóteo na epístola, olha, quando você jejuar, não toma apenas água, mas toma um pouco de vinho, por causa da enfermidade do seu estômago. Por que em vez de mandar tomar um pouco de vinho, ele não mandou um avental ungido? Porque dentro da própria época dos apóstolos, esses feitos milagrosos começaram a desaparecer. Então eu não posso usar Atos dos Apóstolos como norma para a igreja. Atos dos Apóstolos é uma narrativa. Tem verdades, mas que tem que ser usadas dentro do seu contexto. Agora, é espetacular. O camarada pegar um lenço que estava com ele, mandar com você chega lá, o doente é curado, é um sinal extraordinário. Por isso também que o evangelho cresceu tão rápido na Europa e Ásia. Porque os apóstolos faziam sinais extraordinários. A sombra de Pedro curava. É uma coisa interessante. Por exemplo, Pedro morreu cego. Por que Paulo, que na mesma época estava preso, em Roma, na mesma cidade, não mandou um lencinho ungido para Pedro para curar os olhos dele? Por que o próprio Pedro não curou a ele mesmo? Porque são moveres de Deus, são épocas. É uma coisa daquela época. Mas vamos continuar. Mesmo capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem, que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório. E todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que aconteceu? Tinha um cara endemoniado. 6 exorcistas profissionais foram lá para expulsar. Não eram crentes. Se não eram crentes, não tinham o Espírito Santo. Se não tinha o Espírito Santo, não tinha poder para expulsar demônio. Porque a expulsão de demônios é feita no poder do Espírito Santo. O que aconteceu? O endemoniado pulou em cima deles, deu uma surra neles, e eles foram mandados embora, sem roupa e envergonhado. Mas olha o que o demônio falou, olha, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E quando a turma ficou sabendo disso, ficou todo mundo assustado, e a palavra ia prosperando em Éfeso. E aí o ponto que eu quero chegar, versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço,
acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Aí ele vai começar a fazer a viagem de retorno. Paulo estava em Éfeso nessa época. Olha que interessante. 50.000 peças de prata é o salário de 50.000 dias de trabalho. Se hoje um diarista ganha R$100, são 5 milhões de reais. O valor dos livros. Por quê? Lembra que eu falei dos papiros, dos pergaminhos, dos livros de bruxa? Eles eram caríssimos. Só que a turma começou a se converter. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Pastor, estou com medo. Meu vizinho é feiticeiro, evangeliza. Quem tem que estar com medo é o diabo. Quem vai perder o escravo dele é o diabo. Porque quando a graça chegar naquela vida, ela vai ser liberta pela presença do Espírito Santo. Nascer de novo, ser salva e dar fruto. Pastor, e por que esse pessoal queimou esses livros? Irmãos, eu acho essa uma das melhores práticas. Veja, isso não é uma doutrina, isso é um registro. Mas veja, feitiçaria é algo nojento para Deus. E um livro que ensina feitiçaria está ensinando as pessoas a praticarem algo que é abominável para Deus. O que um cristão, habitado pelo Espírito Santo, vai guardar um livro que tem essas abominações? Por que eu guardaria na minha casa o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que eu guardaria na minha casa um livro com mandingas, simpatias e amarrações? Olha os nomes das coisas. Ah, não, então vou dar para alguém. Pô, você vai afundar a vida da pessoa. Então, assim, não existe a doutrina que quer ensinar de objeto maldito. Mas eu acho uma prática extremamente saudável você eliminar da sua vida tudo aquilo que tem algum tipo de relação com o paganismo e com a feitiçaria. Porque são coisas nojentas para Deus. E vou te falar uma coisa. Deuteronômio 7:26 fala que essas coisas podem se tornar laço. Como? Você num momento de fraqueza. Você pode pegar aquele livro de feitiçaria e fazer uma invocação num momento de desespero. E fazer uma reza. E fazer uma mandinga. E cometer um pecado grave. Aquilo pode virar um laço. Eu conheço a história de crentes que depois foram salvos, fizeram simpatia. Conheço a história de crentes, depois foram salvos, que fizeram benzimento, que é feitiçaria. Então, o que Deuteronômio avisa em relação aos ídolos é uma verdade. Falsos ensinos podem se tornar um laço. Por que eu vou guardar na minha casa a literatura adventista? Por que eu vou guardar na minha casa a literatura Testemunha de Jeová? Por que eu vou guardar na minha casa literatura dos Mormon? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vai, num ambiente de escola, um professor de apologética tem uma documentação para fazer um estudo apologético, para refutar com a Bíblia. É uma coisa. Estou fazendo uma defesa da fé. Alguém treinado, maduro. Entendeu? Por que eu teria uma camiseta com a falsa senhora Aparecida? Por que eu carregaria no meu peito uma abominação ao Deus que me salvou? Da mesma forma, muitos crentes não têm Aparecida no peito,
mas eles têm um ídolo lá do outro lado do mundo, e nem se preocupa o que está vestindo, nem se preocupa o que está usando, nem se preocupa de nada. Eu lembro que certa vez eu cheguei na casa de um irmão, e o filho da pessoa estava brincando com todos os deuses do Egito. Aí eu não aguentei, na época eu era mais imaturo, né? Eu falei, pô, irmãos, isso aí não é uma coisa para criança brincar, não. Ah, não, não tem problema, não dá nada. Aí eu não aguentei, eu falei, você deixaria ele brincar com o Exu Tranca-Rua? Com o Zé Pilintra? E com o bonequinho da Aparecida? E com o São Jorge? O pessoal falou, não, eu falei, não tem diferença nenhuma, é o mesmo demônio que está por trás. Estou errado? Alguém conseguiria refutar o que eu estou falando aqui? Por que um crente que ama o Senhor, veja, vai lá pegar os bonecos do Sansão, vai pegar um bom livro bíblico, vai ler as histórias bíblicas, as grandezas que Deus fez. Coisa boa. Ah, pastor, mas hoje em dia nos filmes tem magia, não sei o quê. Se acontecer no filme tem magia, depois sente com o seu filho e explica. Filho, você viu aquilo ali? Ó, aquilo ali era magia. Aquilo não agrada a Deus. Aquilo que ele está fazendo é feitiçaria. Nós somos cristãos, nós não fazemos isso. Nós assistimos filme, mas o papai e a mamãe aqui estão te ensinando o que é certo. O mundo pratica aquilo. Nós que somos crentes, não. Aí você usa o veneno da serpente para fazer o remédio. Agora, também não vai exagerar, né? Não vai ficar botando esses filmes hoje. Eu estava falando com um irmão esses dias, eu não assisto série. Ele falou, olha, não dá para assistir a série de 14 anos, porque é só sexo. Eu falei, deve ser mesmo, só está afundando. Então também, né, tem crente que exagera, né? Então, assim, tudo com bom senso, com discernimento, com sabedoria e com modéstia. Amém? E aí, caminhando para o fim, eu quero ler mais um texto. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Vai lá para frente, depois de 1 Timóteo, Hebreus 13. Versículo 23, é o último capítulo de Hebreus. Se você chegar em Tiago, puxa o freio e volta. Hebreus 13, 23. Diz assim: sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Irmãos, Timóteo era fiel. Timóteo era chamado filho na fé. Timóteo foi preso por causa do evangelho. Concorda que para ser solto tem que estar preso? Percebe? O que eu quero mostrar para vocês? Timóteo foi um grande herói da fé. Timóteo foi um verdadeiro discípulo de Paulo. Paulo foi preso. Paulo foi solto. Paulo foi solto para viver a aposentadoria? Não. Paulo foi fazer mais uma viagem missionária. De uma hora para outra, o mundo mudou. O imperador romano Nero bota fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 pegam fogo. E os únicos 4 bairros que não pegaram fogo eram habitados pela grande maioria de cristãos. E Nero, numa mentira, diz que foram os cristãos que puseram fogo em Roma. Se eu não me engano, isso daí é julho de 64, depois de Cristo. Pode ser que a data esteja errada. A partir daquela semana, os cristãos começaram a ser caçados. Muitos deles foram colocados em estacas na rua de Roma, cobertos de piche e colocado fogo e queimados vivos para iluminar a cidade. Outros foram lançados aos leões. Teve um dia no Coliseu, que eram tanto cristãos no Coliseu, que os leões recuaram. E os soldados romanos tiveram que incitar os leões com lança, para eles atacarem os cristãos de tanta gente. Irmãos, Atos dos Apóstolos não termina com um ponto.
Atos dos Apóstolos termina com 3 pontinhos, porque a história continua. Nós continuamos pregando o Evangelho, nós continuamos sendo igreja de Cristo, nós continuamos ensinando a sã doutrina. Continuamos vivendo perseguição. Pastor, eu não vejo perseguição. Que bom, aproveita e prega. Aproveita e vem para a igreja. Porque a minha Bíblia ensina que vai chegar um dia que você não vai poder nem carregar a sua Bíblia. Se pegarem você com a sua Bíblia, perigoso matar seu filho na sua frente. Se você hoje não consegue viver um cristianismo bíblico verdadeiro, o que você vai fazer quando esse dia chegar? O que você vai fazer quando a sua fé e a fé da sua família for afrontada por professores, por escolas, por políticos, pela grande mídia, por tudo que tem à nossa volta? Como você vai se posicionar? Se você nem conhece a sã doutrina. Então a coisa mais importante, o que é? Conhecimento. Oséias 6:4. Meu povo perece, está sendo destruído porque rejeita o conhecimento. Que nós sejamos um povo que mesmo com limitações, que mesmo com dificuldade, que mesmo com luta, cresçamos dia após dia na fé, na obra, na oração e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar?